relação a lentes difrativas, a gente estava falando das lentes refrativas, em relação às lentes difrativas, como funciona uma lente difrativa? Todo mundo aqui já teve alguma experiência de panópticas, de restore, de Tecnis multifocal e tudo mais. E a grande pergunta que eu vou deixar aqui para pensar é o seguinte, mas já vou dar a resposta também. Toda lente difrativa tem alguma coisa de refrativa? Resposta, sim. Toda lente multifocal difrativa tem uma base refrativa. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo. Quando você pede para sua empresa lá, eu quero uma lente multifocal de 20 dioptrias, o que você vai receber é uma lente com uma base refrativa de 20 dioptrias, que é esse desenho aqui, tá vendo? Ó? Aqui é uma lente tipo monofocal de 20 dioptrias refrativa, isso você já conhece. Nesse caso, toda a energia luminosa em azul aí, todo mundo cai para formar o ponto focal de longe. Uma grande energia luminosa formando um ponto focal. Joia. Ah, mas era uma lente difrativa multifocal que eu tinha pedido, encomendado. Uma lente multifocal difrativa que você encomenda, ela tem uma superfície difrativa junto com a base refrativa. Então, olha só, aí eu juntei as duas coisas, uma base refrativa, que seria 20 dioptrias, e uma superfície que pode ser tanto anterior, depende da empresa, anterior, por exemplo, álcool, ou posterior, por exemplo, essa superfície difrativa está desenhada na face posterior da lente, por exemplo, o Tecnis é posterior, a Zeiss é posterior e aí vai. Bom, quais são as implicações de você adicionar um elemento difrativo numa lente? Você tem uma coisa que é o seguinte, primeiro que os raios luminosos agora que formam aquele ponto focal, você vê que diminuiu a cor azul. Por quê? Porque nem todo mundo foi para formar aquele ponto focal. Vou voltar. Tirando a base difrativa, o azul, digamos aí que tem uma quantidade X, tem 1000 setas azuis. Colocando uma superfície difrativa, eu já não tenho mais 1000 em termos de quantidade de azul naquele ponto focal. Digamos que eu tenho 500. Tá? Cadê o resto? A superfície difrativa. Então, aqui, vamos dizer assim, primeiro que todo raio luminoso que passa numa superfície difrativa, a primeira coisa que uma parte faz é não ter desvio difrativo. Ele tem um desvio original refrativo que a gente já sabia. Só que esse desvio não é de toda a energia luminosa, é de uma parte dela. Então, a essa ordem que não houve desvio difrativo se chama ordem zero. Esse desvio que acontece é só por causa das 20 dioptrias refrativas, ele forma a imagem de longe e usa uma parte da luz incidente. Aqui no exemplo está com 45% de luz incidente. Existe uma ordem 1 de desvio, que é o próximo slide, causado também pela superfície difrativa. Essa sim desvia para um outro ponto focal, pegando uma parte do que não foi desviada para longe, 45% mais ou menos, gerando um ponto focal que você pode equalizar para 3, 3,5 ou whatever, tá? Conforme você desenhar a superfície difrativa. Então, você tem, por exemplo, uma lente bifocal, 45% para longe, 45% para perto. Cadê o resto dos 10%, 15% ou 20% que não formou nem longe nem perto? Forma ordens maiores de desvio. Por exemplo, a ordem 2. A ordem 2 é o dobro da primeira ordem que você criou. Digamos que você criou 3,5 dioptrias para a primeira ordem, a segunda ordem vai dar o dobro, vai dar 7 dioptrias. Então, então eu coloquei uma lente bifocal no olho do paciente. Você tem um foco de longe, você tem um foco de perto, de 3,5 dioptria, e você tem um foco de pertinho, de 7 dioptrias. Só que nunca vi isso. Nunca viu isso porque a quantidade de energia luminosa que é desviada para esse foco é a sobra da sobra. Por exemplo, vamos chutar, 5%. 5% da luz que passou forma um ponto focal de 7 dioptrias.
é muito perto e é muito pouco. Então, a pessoa não percebe, é muito tênue. Mas existe. Por exemplo, uma superfície difrativa tem outras ordens de desvio do tipo ordem 3, ordem 4, ordem 5 e por aí vai, com menos energia luminosa. Então, esse é o desenho de uma lente bifocal, em que eu tinha a primeira ordem, que é para perto, e a ordem 2, que não serve para nada. O que a lente trifocal fez? A lente trifocal é um desenho do Gatinel. Ele pegou o seguinte, ele falou assim, e se eu desviasse a primeira ordem não para 3,5, mas para 1,75? 1,75 é bom para meia distância. Tá? E eu não alocasse 45% de luz para esse primeiro desvio, alocasse 20 e tantos por cento. Você já sabe o que vai acontecer. Vai gerar uma segunda ordem com mais ou menos 20 e tantos por cento também de energia luminosa, porque é o que sobrou. Para quantas dioptrias? O dobro de 1,75, vai para 3,5. Então, olha só. Então, a originalidade do Damian-Gatinel foi pegar a segunda ordem de desvio, que era inútil, no caso da bifocal, e torná-la útil. Tá? Como que ele fez isso? Diminuindo o poder da adição da primeira ordem de desvio e diminuindo a energia dela também, que era muita coisa, 45%. Então, você tem numa trifocal, que é esse desenho de baixo à direita, então você tem o foco de longe, o foco de meia distância e o foco de perto. Tá? Então, é assim que funciona basicamente uma lente trifocal. A gente tem que lembrar também que essas lentes trifocais, apesar de ser bem bacanas em termos de recuperar a visão num paciente com catarata e dar liberdade de óculos, a gente não pode comparar com um paciente jovem normal. Por quê? Porque o paciente jovem normal, ele tem uma capacidade acomodativa e uma excelente sensibilidade a contraste. Quando eu coloco uma lente multifocal, eu dou a visão, sim, convenientemente de longe e perto, com uma lente multifocal, porém com um menor contraste do que quando comparado, por exemplo, com um olho normal. Tá? Então, por exemplo, se você operar um paciente, quando eu coloco jovem normal, digamos que eu opere um paciente com 42 anos, plano para longe e 1,25 para perto, e ele quer operar. Você pode operar ele e melhorar a presbiopia dele? Sim. Ele vai ficar contente? Não. Por que não? Porque você vai levar ele da condição 1 para a condição 3 aqui, em que ele tem menor contraste. Então, contraste é uma coisa muito importante. Tão importante ou mais até do que a própria acuidade visual.